amados juniores, como é bom estar com vocês novamente. Espero que estejam todos muito bem em nome de Jesus. Vamos orar para iniciar o nosso estudo bíblico? Então, oremos. Pai, nós te adoramos e te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, pela nossa igreja, Senhor. Te entrego, Senhor, nas tuas mãos cada junior, cada criança das nossas classes, Senhor. Te entrego todos os teus servos, Senhor, que estão reunidos para estudar a tua palavra, para meditar, Senhor, de tantos lindos ensinamentos que o Senhor deixou para nós através da Bíblia Sagrada, Senhor. Nós te adoramos e te agradecemos e te pedimos entendimento, Senhor, para que o seu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um de nós, ó Pai. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, para encerrar o nosso mês de agosto, que nós estamos estudando sobre os pais da Bíblia, foram muitos pais que nos trouxeram muitos ensinamentos e nós agora estamos encerrando esse estudo sobre os pais. E o estudo de hoje se encontra no livro de Lucas, da nossa Bíblia Sagrada. Lucas é um livro que nos traz muita história sobre Jesus, porque ele conta de Jesus desde o nascimento, aos ensinamentos de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, assim, é um livro bem abrangente que traz muita coisa para gente. Então, fica a dica de ler Lucas, leiam o livro inteiro, que vocês vão perceber esse panorama de toda a vida de Jesus, como se fosse um resumo assim da vida de Jesus e trazendo muitos ensinamentos. E muitos ensinamentos que Jesus trouxe eram através de parábolas, que eram histórias que Jesus contava para que as pessoas compreendessem o que ele queria ensinar. E naquele tempo, Jesus estava recebendo muitas críticas por andar com pecadores, por se sentar com eles, por se alimentar com eles. Então, Jesus estava recebendo muitas críticas em relação a isso. Então, como de costume, ele trouxe uma parábola, que é a parábola que nós vamos estudar hoje, sobre um pai maravilhoso, que é o pai do filho pródigo. Especificamente está em Lucas 15, de 11 ao versículo 32, vocês vão encontrar a parábola do filho pródigo. E hoje o nosso foco vai ser no pai do filho pródigo. Como que era esse pai? Como que ele tratou o filho? Como que ele se relacionou com seus filhos? E como que ele cuidou da questão do filho dele que foi pródigo? Que, como o próprio nome diz, o significado da palavra pródigo, eu vou ler aqui para vocês, olha. O que significa pródigo? É o que dissipa de seus bens, que gasta mais do que o necessário, uma pessoa, um gastador, um esbanjador. Então, a gente vai se ater a esse significado do pródigo, que já nos dá uma ideia de como era esse filho. E como que era esse pai? O pai desse filho esbanjador. O que esse pai fez? De que forma esse pai cuidou e tratou desse filho? E é isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje. Tá bom? Então, essa parábola, como eu disse, ela é narrada por Jesus. E esse ensinamento de Jesus também pode ser comparado ao cristão. O filho pródigo pode ser comparado ao cristão que se afasta de Deus, que deixa de estar no caminho do Senhor, fazendo as coisas que agradam ao Senhor, buscando servir ao Senhor na igreja, aos seus irmãos, e que vai para o mundo e que depois retorna. Então, esse filho pródigo pode ser comparado a um cristão, e esse pai também pode ser comparado a Deus, tá bom? Então, quando nós refletirmos sobre essa parábola, tenhamos em mente essas duas questões, tá bom? E o nosso foco, como eu disse hoje, é o foco nesse pai, que é o nosso Deus, e que aqui está como o pai desse filho pródigo, tá bom? Então, o que esse filho pródigo faz? Ele pede aos seus pais a parte dele dos seus bens para esbanjar da forma que ele achava melhor, para viver a vida, para curtir a vida da forma que ele achava melhor.
E isso já era um pecado em si. Por quê? Ele só poderia ter parte dos bens dele depois que o pai falecesse. Então, no momento em que ele pede ao pai parte dos seus bens para que ele viva da forma que acha melhor, era uma prova da falta de amor dele, da falta de entendimento de tudo que o pai dele viveu para poder juntar aqueles bens. E ele, como se ele jogasse tudo aquilo fora, não considerasse nada do esforço, do amor, da preocupação com o pai e pedisse seus bens. É como se ele matasse o pai ainda que vivo, tá? Então, o pai poderia até penalizá-lo com apedrejamento, ele poderia morrer por conta disso. Mas o pai dele decide fazer diferente. Você lembra que ele era um pai diferente? Ele é um pai de amor. Esse pai queria ensinar o filho através do amor. Com certeza esse pai, muito experiente, já sabia, já imaginava que o filho dele poderia passar. E ele entregou a parte, assim como o filho quis, ele fez. Ele entregou ao seu filho parte dos bens dele e esse filho foi, viveu tudo que ele quis viver, esbanjou esse dinheiro da forma que ele achou melhor, até que ele perdeu tudo. E para completar isso, o lugar onde ele estava passando por uma fome, as pessoas estavam passando por necessidades, e ele, como tinha perdido todos os seus bens, ficou pior ainda. E o único trabalho que ele conseguiu foi cuidar de porcos. E a forma que ele tinha de se alimentar era comer as bolotas que alimentavam esses porcos. Então, de um jovem bem-sucedido que estava dentro do lar dos seus pais, sendo cuidado, protegido, com tudo que ele precisava, ele passou a ser um jovem, passando fome, passando necessidade, sozinho, no meio dos porcos, se alimentando da mesma comida dos porcos. Isso quando ele conseguia se alimentar da comida dos porcos, quando ele realmente não passava fome. E nós podemos imaginar que, assim como ele não tinha comida, ele provavelmente já estava sem roupas adequadas, vivendo ali no meio do chiqueiro. Se ele não tinha o que comer, provavelmente não tinha onde dormir também e provavelmente dormia no chiqueiro com os porcos. Então você imagina que decadência que esse jovem chegou por imaginar que ele poderia esbanjar tudo aquilo que o pai dele durante a vida organizou para que ele tivesse e ele gastou daquela forma. E então esse filho, passando essa necessidade, ele se lembra que até os empregados do pai dele viviam melhor. E aí, ele, quando se lembra disso, ele até que ensaia o que ele pretende fazer. Ele pretende voltar para a casa do pai e pretende falar uma frase específica com o pai. Que está aqui, olha, no livro de Lucas. Eu vou ler esse trechinho para vocês do que ele queria falar com o pai dele. E aí, no capítulo 15, no versículo 18, diz assim: eu vou me levantar, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Então era isso que ele pretendia fazer. Ele não queria mais permanecer naquela situação. Ele queria voltar para o pai, mas não como filho, como empregado. Porque ele sabia que mesmo como empregado ele estaria muito melhor do que naquela situação que ele se encontrava. E assim ele faz. E aí, a Bíblia relata mais adiante no verso 24, tem um versículo muito bonito que é o desfecho da história. Porque esse filho vai, e quando ele chega lá, de longe o seu pai enxerga ele, e o seu pai vai ao seu encontro, e o abraça, e o beija, chama seus empregados, e diferente daquilo que o filho queria, o pai de amor, esse pai de amor, queria muito mais para ele. Então manda que os empregados lhe trouxessem sandálias, vestes novas e deu uma festa para aquele filho. O melhor animal que ele tinha para poder fazer aquela festa, ele fez aquela festa, assou aquele animal, porque era dia de celebração, era dia de festa, porque aquele filho que estava perdido, ele retornou ao lar. E aí, no verso 24, fala assim, que foi o que o pai disse desse filho pródigo: porque este meu filho estava morto e reviveu,
havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Foi assim que esse pai recebeu esse filho. Apesar de tudo que o filho tinha feito, ele perdoou esse filho de todo o coração, voltou a reconhecê-lo como seu filho e se alegrou porque ele retornou. Então, o que esse pai deixa para a gente é uma lição de perdão, uma lição de amor. Ele amou esse filho da forma que ele veio. E da mesma forma como o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, nos trata com todo amor, perdoou todos os nossos pecados, morreu na cruz por nós e nos amou como ninguém pode nos amar. E é essa lição que esse Pai maravilhoso deixa para a gente. Do ensinamento do próprio Jesus para os nossos corações, para o coração daquelas pessoas daquele tempo, de que nós devemos perdoar e amar como nosso Deus, como nosso Pai, precioso Pai. Tá bom? Que você possa refletir nesse dia, que você possa valorizar o seu lar, a sua família, os seus responsáveis, que sempre estão com você para o que você precisar. E além de todos eles, o nosso Deus, o nosso Pai que está no céu, olhando para nós, também recebendo as nossas orações de súplicas de agradecimentos, sempre leve seus pensamentos a Deus certos de que Ele age por nós e através de nós. Tá bom? Vamos orar para encerrar? Muito obrigada, Senhor, pelos ensinamentos da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Seu Santo Espírito fala aos nossos corações e nós te glorificamos por sermos Teus servos, por podermos te chamar de Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bom ter estudado um pouquinho com vocês. Espero que a palavra do nosso Deus fique guardadinha nos seus corações. E, um beijo, muita saudade de vocês. Fiquem com Deus. Um filho perdido volta arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou. Seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e um banquete a ele entregou. Você que anda em rumo a chamas, o inferno é terrível, lugar de pavor. Em Cristo te espera, de braços abertos, ó, vem sem demora, andar com Jesus. Chorou, vendo o pai alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do pai. Chegou e um banquete